A gente fala agora sobre as estratégias de atendimento aos clientes. Dicas de métodos e abordagens utilizadas para proporcionar uma experiência positiva e conseguir aí fidelizar aquele cliente. É por isso que a gente recebe hoje aqui no estúdio do Bom Dia Tapajós o consultor de marketing Dirlan Castro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para explicar para a gente sobre tudo isso voltado ao meio. A gente está durante essa semana fazendo essa abordagem especial em relação ao Dia do Consumidor e a gente tem em Santarém um panorama. Como é que é para você, especialista em marketing, falar sobre essa questão em Santarém? Ainda há muitos desafios, por exemplo, nesse contato do consumidor, do cliente ali com o empreendedor, com a empresa. Ainda há muitos desafios para esse contato ser 100%? Acredito que Santarém enfrenta um desafio muito parecido com o do Brasil, né? Ontem mesmo estava vendo um dado que fala que 48% das pessoas entram em contato, né, com as empresas pela internet para tirar dúvidas ou pegar informações e até reclamar. Só que desses 48%, só 24% é respondido em algum dia, fora a janela de tempo, né, que geralmente demora mais de um dia para ser respondido. Então a gente ainda percebe essa consciência um pouco baixa na maioria dos negócios de ter a presença digital, né, muito bem executada para o cliente encontrar facilmente, e segundo, para esse tempo de resposta, esse atendimento, de resolver o problema do cliente no canal que ele escolhe. E já há maneiras de facilitar esse processo? Hoje em dia, eu costumo dizer o seguinte, que o que mudou não foi o atendimento, né? O que mudou foi o nosso comportamento como consumidor. À medida que a internet evolui, a tecnologia evolui, os celulares estão cada vez mais conectados, o nosso comportamento como consumidores, né? Não é, o empresário também é um consumidor, ele também entra em contato com as empresas, ele também busca as empresas na internet, e o que precisa é a gente se colocar no lugar do usuário, né? E se colocar fazendo essa análise, né, de como eu gostaria de ser atendido. E a gente percebe ainda que ainda falta um pouco isso. Quando a gente está do lado de cá do balcão, a gente é muito exigente, mas quando a gente passa para o lado de lá, a gente deixa muitos buracos nesse balde, eu costumo dizer. É isso mesmo. E ainda há resistência por parte dos empreendedores entender essa mudança no comportamento, por exemplo, do contato cliente-empresa? Total. Eu percebo muito isso ainda. Por exemplo, às vezes colocar alguém dedicado ao digital. Só que uma coisa que a gente fala muito é assim, a gente não sabe o que a pessoa vende, a gente sabe que as pessoas estão online, né? Todos nós estamos online. E a nossa jornada de compra, ela começa geralmente no digital. Passa por uma pesquisa na internet, pelo perfil da empresa em alguma rede social, mas a empresa ainda não identificou isso. Acaba priorizando muitas vezes o ponto de venda, que vai ser um segundo ponto de contato, né? Quando que a internet, ela precisa ser, o atendimento ele não começa na hora que o vendedor dá um bom dia. O atendimento começa quando o cliente pesquisa para essa empresa, ele acha facilmente, consegue entrar em contato, é respondido rapidamente, né? Então o atendimento começa desde daí. E não apenas no bom dia, ser bem educado, que se você não tem isso hoje nem dá para entrar no jogo, né? E você acha que... O que você entende sobre o processo de um bom atendimento influenciar naquele cliente se tornar um cliente fiel? Eu digo que é princípios hoje em dia, né? É básico. Um bom atendimento, uma boa experiência para esse cliente, ele é o básico. A gente já viveu a era do preço, a gente já viveu a era da qualidade, e a gente já viveu a era do atendimento. Isso tudo hoje está acumulado, não é que um deixou de existir, todos eles ainda são premissas, e agora a gente tem a era da experiência. Nós somos cada vez mais impacientes, né? O mercado cada vez não perdoa amadores, e esse tempo de resposta, ser um atendimento resolutivo, ou seja, buscando entender, conversar com o cliente, todos nós queremos ser ouvidos e ter o nosso problema resolvido, porque no final todo negócio existe para isso, né? Resolver um problema de um grupo de pessoas que quer meter a mão no bolso e resolver aquilo. Já há estratégias montadas e a própria tecnologia aliada nesse processo? A tecnologia ela é amiga do atendimento ao cliente, né? Ela traz celeridade, ela traz ferramentas que podem ajudar o empresário ou o vendedor, seja desde a parte técnica com ferramentas, seja a parte de estudo, né? Que vai trazer dados e vai trazer também formas de atendimento, para que a gente consiga acelerar isso. Muitas vezes até tem ferramentas que ajudam a empresa a atender quando ela está fechada, né? Então hoje em dia até quando está fechada dá para atender o cliente e resolver o problema dele. Isso é importante, né? E garantir o bom atendimento, garantir que esse processo ele tem principalmente ali essa celeridade de atender de forma rápida, também é um dos principais pontos para conquistar esse cliente. Tem uma pesquisa que fala o seguinte,
quanto mais tempo você demora entre o primeiro contato do cliente e a sua resposta, mais cai a possibilidade de você gerar uma conversa. E quanto mais cai essa possibilidade, mais também cai a tua chance de venda. Porque no final, ao mesmo tempo que ele pode mandar para o seu negócio, ele pode mandar para o negócio, ele mandou para o negócio concorrente. Quando o cliente está lá na sua loja, é fácil você dizer para ele, aguarda um pouquinho que eu já vou te atender, ele vai esperar. Se ele está online, ele já foi fazer outra coisa, se você demorar 10 minutos, 15 minutos, a pessoa já saiu, já está fazendo outra coisa na vida dela. É isso mesmo. Agora, você pontuou no início da nossa entrevista sobre questão de feedback, receber esta avaliação pós-atendimento ou mesmo após uma venda. Sim. Por que isso é importante para a empresa? A gente não consegue melhorar nada que a gente não mede, né? E nada melhor do que a gente perguntar para o nosso próprio cliente, né, como que ele nos avalia para que a gente consiga entender os pontos que a gente precisa melhorar. Então, esse feedback, seja com pesquisas ou mesmo com conversas informais com o cliente, ele vai com certeza dizer porque ele quer ser bem atendido, ele vai trazer informação para a gente. Dentro dessas orientações voltadas à consultoria de marketing, por exemplo, esses direcionamentos eles são dados eles são repassados para os empresários, empreendedores e como é a reação ao saber, por exemplo, que vai ter que contratar mais alguém ou mesmo que não tem que contratar mais alguém, mas vai precisar dar uma atenção a mais àquele setor? Quem já tem um pouco desse tipo de consciência e está olhando para o crescimento do negócio, ele entende. Ele olha para a jornada do cliente e fala, é verdade, eu não tinha percebido isso e faz sentido eu antecipar essa jornada, atender ele mais rapidamente aquilo, né, logo quando ele entra em contato, dedicar alguém para isso. Né? Quem ainda tem essa dificuldade, geralmente está ficando para trás. E quando tem aquelas funções, por exemplo, nas próprias redes sociais ou aplicativos de conversa, que funções que o próprio robô responde ali, categorias de atendimento, isso já é uma possibilidade de minimizar esse impacto ou o cliente ainda prefere a humanização, por exemplo? O cliente prefere a humanização, mas também as ferramentas automáticas conseguem amenizar isso. A grande questão está em você não ter um atendimento robotizado, o que não quer dizer que ele não vai ser automático. Então, ele pode ter um atendimento automático ao mesmo tempo que ele pareça ser o mais humano possível. Tá? O que não é bom é quando o cliente não é atendido, ele não tem um direcionamento para o problema dele. Né? Que seja aguarde um pouco, daqui a pouco o humano vai entrar em contato com você, ou a gente não está em atendimento agora. Então, a gente precisa olhar para o problema do cliente e automatizar o que a gente conseguir, sem deixar robotizado, porque a gente não gosta de ser atendido por nada artificial. É isso mesmo. Você pontuou um ponto, algo interessante, que era a gente não consegue lhe responder agora, estamos fechados, mas amanhã a gente pode responder. Preparar uma pessoa, por exemplo, para ficar antenada ali num ciclo, olha, de cumprir essa carga horária, por exemplo, atendendo, não deixar aquele espaço, aquela lacuna na conversa, pode possibilitar que as vendas aumentem, que fidelize aquele cliente? Eu não tenho dúvida que vai aumentar, porque as pessoas entram em contato por ali. Então, se eu tenho alguém dedicado para esse tempo de resposta ser o menor possível, e se tem uma métrica que eu posso dizer é 10 minutos para baixo, não pode passar de 10 minutos. Né? O ideal é que seja instantâneo, mas não pode passar de 10 minutos. Então, quanto mais rápido eu for nessa resposta, maiores são as chances que eu tenho de gerar conversa. E se eu gero conversa, eu tenho chance de vender. E hoje muita gente também ainda utiliza a técnica do ligar. Apesar de já estar perdendo esse espaço, mas o ligar ainda é bom para muita gente. Deixa eu resolver aqui, vou ligar rapidinho. Mesmo com a ligação, tem gente que está ali do outro lado, talvez não com esse preparo para conseguir atender e ofertar aquele produto e serviço. Ter uma pessoa também para atender essas ligações, para conversar, para fazer esse bate-papo, também é importante para conseguir realizar essa venda? Isso, eu não digo mais. Eu acredito no seguinte. Esta função de atendente digital, que é a pessoa que fica da ligação às redes sociais, né, a comentários, que faz essa interação, é uma função que a maioria dos negócios, não todos os negócios, vão precisar ou já estão precisando. Então, se tem profissionais aí, né, buscando também emprego, buscar se capacitar nessa área de atendimento também é o que as empresas estão precisando bastante, porque nós, como consumidores, demandamos atendimento, seja por ligação, seja pela internet. E se a gente demanda, tem oportunidade, tanto para o empresário vender para a gente, quanto para as pessoas que buscam uma colocação no mercado também se capacitarem e aproveitar essas vagas. E para a Semana do Consumidor, muitas empresas estão aí preparadas, que muita gente vai aproveitar esses descontos?
Semana do Consumidor, ela já é, né, uma data muito importante, ela é tida como a Black Friday do primeiro semestre. Então as empresas estão, muitas grandes empresas e as pequenas também, fazendo barulho, e quem não está aproveitando esse barulho, né, também tem chance, vai perder venda. Então, mas na venda também não é somente fazer a promoção, também é garantir um bom atendimento rápido para o cliente. Isso mesmo quando a gente vê períodos que as lojas estão lotadas, períodos, por exemplo, festas de fim de ano, lojas de roupas lotadas, ou mesmo de artigos também estão ali cheios de gente, muita gente acaba não conseguindo atender todo mundo com a mesma qualidade. Sim. Isso também é um olhar que, olha, não consegue, mas tem que contratar mais gente para conseguir atender o mínimo, por exemplo? Total, quando você vai pensar numa estratégia de marketing, você vai pensar na oferta, mas também você vai pensar no atendimento. Se eu estou estimulando demanda, eu preciso garantir atendimento. Então, para isso, existem contratações temporárias. Inclusive, as contratações temporárias são boas para testar a equipe. Se a pessoa se der bem no temporário, ela tende a ficar. Então, esse é o momento de, às vezes, até para testar um atendimento dedicado ao digital. Poxa, eu não estou querendo contratar, ainda estou desconfiado. Pô, deixa eu testar nessa semana do consumidor. Deixa eu ver se vai dar bom. Então, é uma boa. Muito obrigado por participar aqui com a gente conversou com o Dirlan Castro, ele que é consultor de marketing. Muito obrigado, bom dia para você. Volte sempre para falar sobre este e outros assuntos voltados à área, nesta Semana do Consumidor principalmente. Conta com a gente. Até já. Obrigado, meu amigo.